você foi enganado? De cervejas tradicionais a espumantes caros, conhecidos por todo consumidor brasileiro. Aqueles uísques de marca conhecida, que estão nos copos dos jovens nas baladas e nos bares que enchem nos finais de semana. Bebidas em que uma única garrafa pode custar até meio salário mínimo, usadas, muitas vezes, como forma de ostentação entre os jovens, estão sendo falsificadas na Grande São Paulo. Como os criminosos atuam e enganam consumidores na maior metrópole do país. Esse é mais um Casos de Polícia. Muitas vezes nós temos uísques aí cujo nome é popularizado, que eles chegam no valor de R$1.200, R$1.300 mais ou menos. Ao passo que outros aí de valor um pouco inferior, que também não é um valor tão acessível para toda a parte da população, mas que chega a custar aí R$150, R$180. E muitas vezes esse de 1.300 ele é substituído, ele é envasado ali, a garrafa dele é envasada com o líquido daquele que custa R$180 ou R$80. Então, para se ver a disparidade, e aí quem está adquirindo um de valor mais expressivo, acreditando em estar adquirindo alguma coisa no valor de cerca de R$1.200, R$1.300, e na verdade dentro ali o conteúdo é de algo de R$100, R$100 e poucos, R$80. Está pagando muito além do que ele pagaria pelo produto, né? Ou porque ele está tomando algo, acreditando que está tomando uma coisa melhor, uma coisa de valor mais expressivo, que é algo inacessível para uma grande quantidade da população nacional, né, pelo valor alto que é, e ele está pagando por esse valor para estar adquirindo um produto de qualidade, um produto que é de gosto dele, né, da preferência dele, e na verdade ele está adquirindo um produto muito aquém, né? Então, ou seja, a disparidade de preço é muito grande, o prejuízo que ele tem também nesse sentido é muito grande. Os criminosos atuam sob demanda. Funciona assim: quando uma pessoa precisa de um grande número de bebidas para um evento grande, como uma balada, um casamento, uma festa open bar, eles entram em ação. Tudo parte de algum depósito clandestino, onde equipamentos são usados para adulterar as embalagens. Além das bebidas de luxo, cervejas e outras bebidas mais baratas também são adulteradas nesses locais. Nós temos os dois casos, é possível as duas possibilidades. Então nós temos aquela situação em que quem fabrica, ele mesmo que se incumbe de fazer a comercialização, ou via e-commerce, ou até através de uma adega que ele possua, ou tenha um link com alguém de uma adega que depois seria um vendedor final que coloca isso no mercado, para o consumidor, o particular ali, e não por atacado, mas até por varejo mesmo, vendendo ali no varejo. Nós temos uma hipótese também em que há uma encomenda de determinadas bebidas para festas grandes, em que assim há uma produção em grande escala para atender essa festa, para a qual o falsificador ele foi contratado. Muito embora isso não significa que a pessoa que fez a festa ou que está promovendo a festa tenha ciência de que essa bebida é falsificada. Isso não é possível nós afirmarmos e muitas vezes não tem essa ciência. Eles vão atrás de preço e quando eles vão atrás de preço, esse outro lado da ponta e esse falsificador, ele sabendo disso, ele dá o preço que quem está promovendo a festa ali precisa e por isso que ele acaba ganhando essa concorrência e vendendo o produto falsificado como se o original fosse.
Então nós temos ambas as possibilidades, né? Quer quem vende, o vendedor final, ele tendo a ciência ou não. Muitas vezes, por quem consome, há uma impressão errônea no sentido de que somente as bebidas mais caras é que são bebidas que são falsificadas. A grosso modo, a maioria delas sim, por conta da questão do lucro, né? Que é um lucro maior. Mas as bebidas também de baixo valor muitas vezes são falsificadas. E aí, elas são falsificadas, inclusive, e acaba sendo uma falsificação pior, né? Porque o que é falsificado é o conteúdo que tem dentro da garrafa. E muitas vezes não só a troca de um produto de qualidade inferior por um produto de qualidade superior. Tem uma história até engraçada de um amigo meu que ele é do interior e ele sempre frequenta exposição agropecuária. E uma vez ele conversando comigo, ele até disse isso. Por isso que eu compro as bebidas mais baratas, só consumo as mais baratas, porque eu não tenho risco de ter, na verdade, essa falsificação. E isso não é uma verdade, nós não podemos afirmar isso. Porque também há a falsificação dos produtos mais baratos, e assim, dessa forma, a bebida é criada lá dentro, ou seja, pode causar até um dano maior e é prejudicial à saúde. Além dos depósitos, alguns estabelecimentos atuam nas duas áreas, na produção e também na comercialização dos produtos falsificados. O objetivo é sempre conseguir mais dinheiro, valendo-se da boa-fé do consumidor, principalmente em ambientes em que ele costuma estar mais descontraído. Diversos locais, principalmente de fabricação desse tipo de bebida, já foram alvos de operação por parte da primeira delegacia da DIM. E, além disso, assim, a expressividade da quantidade de produtos apreendidos é muito grande, né? São sempre, assim, em regra, milhares aí de produtos. Cada uma dessas apreensões, eles são apreendidos. Dentre eles, garrafas contendo líquido ou não contendo líquido, tampinhas. Então, só para ter uma ideia, nessa de Cosmópolis, né, na região de Campinas, que nós realizamos mais de 5.000 tampinhas, cerca de 5.000 tampinhas foram apreendidas. Rótulos também. Milhares de rótulos são apreendidos, então, ou seja, e nessas operações nós temos a especificidade de conseguirmos apreender aquilo que vai ser usado para falsificações futuras, aquilo que já está pronto e falsificado com líquido, né, e que não foi ainda utilizado e que será utilizado futuramente. Nós tivemos sim, uma operação no município de Poá, região metropolitana de São Paulo, em que o local era uma balada. Inclusive, quando nós chegamos lá no cumprimento do mandado, eles estavam preparando, né? Os produtos estavam lá para serem preparados para a balada. E o que acontecia nessa balada? Então, em regra, uma espumante, que é uma espumante conhecida, que tem popularidade no mercado, embora o valor dela não seja um valor muito baixo, ela era comercializada pelo preço, praticamente o preço real dela. O valor que a original ela é comercializada. Só que por ser uma balada ali, ele utilizava uma bebida que custava 30 reais mais ou menos, em torno de 30 reais. E dentro da embalagem, aí dentro do vidro, né, do frasco, da bebida mais cara, ele colocava essa bebida mais barata, 30 reais, e vendia essa outra por 160, 150, 160 reais. Só que o que ele fazia ele vendia isso como uma promoção. Então ele vendia um balde todo com 10, com 5 dessas cervejas. E o consumidor, achando que tinha uma vantagem, né, acabava adquirindo esse tipo de produto, achando que estava tomando a espumante de valor mais caro, ou seja, a espumante mais famosa, quando na verdade ele estava tomando uma espumante de um valor muito, muito aquém, muito inferior. Molha. Você molha, isso, agora. Tá. Tira. Aí tira aqui. Assim, aí. Só tem água quente? Não, água não mesmo. Aí aqui, a gente passa uma buchinha aqui em cima. Pra tirar isso aqui, né? Deixa eu... Aí passa uma cola. Isso, passa a cola.
Aí pego o Tem um rótulo que é rótulo, falso. isso. Aí colo aqui. Ó. Aí espera secar, né? Aí coloca a tampa aqui. A tampa. Aqui. Aqui. Pronto. Aqui já não guarda mais não. Aí aqui a gente coloca para secar no ventilador. Para poder ficar bem esticadinho. A falsificação se divide em dois tipos. Um deles é quando o rótulo de uma bebida mais barata é substituído por um rótulo de uma bebida mais cara. Já o outro, quando o próprio produto contido no frasco é adulterado, misturado a outros ingredientes, como corantes e álcool. Nós temos algumas formas em que são falsificadas as bebidas. Uma delas é o que nós chamamos de rotulagem, né, em que a falsificação, a substituição de uma bebida mais cara por uma mais barata dentro do vasilhame, ou melhor, né, a utilização de vasilhames de bebidas que são mais caras e substitui-se colocando o líquido de uma outra bebida, como por exemplo, troca-se uma cerveja mais cara por uma cerveja mais barata, e aí coloca a tampinha dessa cerveja também mais cara, e ela é comercializada como se ela fosse uma cerveja então de maior qualidade, de melhor qualidade. O destilado também tem essa possibilidade, então muitas vezes são utilizados frascos, né, os vidros das bebidas falsificadas mais caras, e eles utilizam um tipo de uísque ou um outro destilado mais barato e acabam envasando isso e utilizando ali uma tampinha também falsificada, eles tampam com essa tampa e comercializam então como se esse produto, como se essa bebida, como se esse uísque, como se essa vodka, esse gin, ele fosse então de uma bebida mais cara, né, com o preço de uma bebida mais cara. Essa seria a forma aí, a rotulagem, que eles trocam então basicamente só o rótulo e a garrafa, né, e utilizam o líquido de uma mais barata. Uma segunda forma de falsificação seria aquela falsificação em que ocorre principalmente nos destilados, em que o falsificador ele cria a bebida. Ele usa um pouco apenas, e isso acontece muito com o uísque, por exemplo, ele usa um pouco do uísque e aí ele utiliza o etanol, né, o álcool etílico, de forma maior do que deveria ter, né, em quantidade maior do que deveria ter, bem como ele também utiliza outros produtos que muitas vezes não são permitidos. Qual é o problema dessas adulterações que envolvem o produto, seja abrir a embalagem e fazer uma diluição, ou produzir um produto em fundo de quintal que não tem registro e não tem fiscalização? Bom, primeiro a possibilidade de contaminação desse produto, de contaminação bacteriana desse produto, tá? Segundo, os elementos que são utilizados para produzir essa diluição. Então, nós estamos falando normalmente de componentes mais baratos. Então, o que é mais barato que o álcool produzido pela destilação para, por exemplo, produzir uma cachaça? Então, nós temos o etanol utilizado, etanol veicular. Então, o etanol veicular acaba sendo, principalmente no volume, ele acaba sendo mais barato do que o álcool etílico, que é gerado durante o processo de fermentação e depois concentrado durante o processo de destilação. E mais barato que o etanol é o metanol. E aí nós vamos crescendo em toxicidade, que pode ser a mais variada. Temos os contaminantes do etanol veicular, entre eles o próprio metanol. Ele não é uma substância com pureza alimentar, ainda que seja um álcool etílico também, como o álcool das bebidas alcoólicas, e o metanol, que é um álcool extremamente tóxico, capaz de produzir alterações visuais, convulsões,
insuficiência renal, coma e morte, né? Sendo que a intoxicação, um dos sinais mais clássicos da intoxicação aguda por metanol é a cegueira que ele pode produzir. A falta de higiene na produção dessas bebidas já é algo com que se preocupar. A troca de tampas sem nenhum tipo de fiscalização e cuidado pode contaminar a garrafa. Já nos casos em que há acréscimo de outros produtos, o risco de intoxicação pode ser ainda maior. Obviamente que os locais de fabricação dessas bebidas são locais que não guardam qualquer cuidado relacionado a questões de vigilância sanitária, de higienização. Então nós já pegamos diversos locais, nós já tivemos uma hipótese, por exemplo, em que nós chegamos no local que eles envasavam então a cerveja, e isso era feito dentro de um local que era um banheiro, anteriormente foi usado como um banheiro, e tinha lá o vaso sanitário aberto, de toda forma, e eles faziam esse invase dentro desse local. Então, ou seja, não é guardado de nenhuma forma qualquer cuidado relacionado a essa questão da higiene. Além da toxicidade inerente às substâncias adulterantes, então seja uma quantidade de açúcar que não consta da rotulagem, uma quantidade de sal que não consta da rotulagem, a utilização de corantes alimentícios que não constam da rotulagem, que as pessoas podem ser eventualmente alérgicas e não têm conhecimento disso, a possibilidade de utilização de corantes não alimentícios e que com potencial tóxico, a utilização de etanol que vem todo ele contaminado com outras substâncias, e a utilização de metanol, que é altamente tóxico. Nós temos dois problemas relacionados a isso. Primeiro, a grande dificuldade de identificar esses casos. Por quê? Porque essas substâncias colocadas como adulterantes ou falsificados, esses produtos, eles podem ir para o mercado numa distribuição bastante ampla, e quando os casos começam a aparecer, os casos de intoxicação, eles podem se dar em regiões diferentes de uma mesma cidade, em cidades diferentes, serem atendidos em unidades de saúde diferentes, e haver uma grande dificuldade para se poder conectar esses casos e desconfiar de que pode estar havendo uma contaminação de produto de consumo, seja ele um alimento, seja o leite, seja uma bebida alcoólica. Esse é o primeiro problema. Então, a dificuldade de se identificar quando os casos começam a aparecer em momentos diferentes. A outra dificuldade envolve a possibilidade de que os sinais e sintomas característicos da intoxicação pela substância, especialmente com bebidas alcoólicas, se confundam com a própria intoxicação pelo álcool. Então, uma gastrite pós-abuso de álcool, dor de cabeça, tontura, mal-estar, náusea, vômito, tudo isso pode passar numa emergência como sendo parte de um quadro de intoxicação por álcool, né, uma bebedeira, e quando, na verdade, nós estamos frente a um produto adulterado e uma intoxicação pela substância que foi utilizada. Os criminosos não param nas bebidas. Produtos como carvão e essência de narguilé também são falsificados e vendidos nas casas noturnas. A associação criminosa é um dos crimes mais comuns vistos nessa modalidade, mas a lista de ilegalidades pode se estender cada vez mais. Nessa onda, né, também dessas pessoas que fumam narguilé, de modo geral, e esse narguilé ele é feito com um carvão especial, que é um carvão de coco, né, com o coqueiro ali, então ele é feito, e isso também é falsificado, buscando um lucro, ou seja, ao invés de ser utilizado esse carvão de coco, eles estavam utilizando o carvão normal, aquele carvão que nós utilizamos para acender churrasqueira normal, e era colocado dentro de um plástico que tinha a marca desse carvão, que é mais popular também, é mais comercializado,
para quem utiliza esse tipo de produto. Então também, ou seja, tudo ali que era utilizado no consumidor, tanto o narguilé quanto a bebida, a espumante, eles eram falsificados, buscando então ter um maior lucro. Na oportunidade, nós identificamos, salvo engano, o responsável pelo local, e aí eles acabaram respondendo pelos crimes respectivos, aí tanto de falsificação de propriedade industrial, quanto os crimes contra a saúde pública, né? Foi instaurado um inquérito contra eles, e eles acabaram respondendo por todos esses delitos. Essa pessoa vai responder pelo previsto no artigo, vai ser incursa, né, no delito previsto no artigo 272 do Código Penal, né, com pena de 4 a 8 anos. É um delito extremamente grave, porque consiste em adulterar, né? Cumpre dizer também que quando você adultera, vamos supor, você compra uma bebida, um whisky, que custa R$10 e coloca lá um rótulo do Red Label, você está enganando o consumidor, dizendo que você está vendendo R$10 por um Red Label. Então, você também está cometendo um delito previsto na Lei de Propriedade Industrial, que é o 190 da Lei de Propriedade Industrial. Está cometendo um delito previsto no crime contra o consumidor também. Então, são vários delitos combinados. E aí são várias penas também, né? Então, você vai somando penas, né? E concomitantemente a isso, a depender da maneira que você foi abordado, é um crime flagranciado, muito que provavelmente você não sai na custódia, porque acontece da seguinte maneira: você foi preso em flagrante, você passa por uma custódia, o juiz ele vai analisar o caso em concreto. A depender do tipo de flagrante, né, que foi, do modo que foi feito o flagrante e do tipo, né, de crime que foi cometido, são várias bebidas e foi feito mesmo a adulteração, você agiu mesmo com a intenção de fazer aquilo, você não vai ser na custódia. E aí você fica preso durante um tempo ali, não sabe-se quanto tempo, vai ser somado as penas, tem aí um processo, tem um tempo esse processo, então são várias implicações, são várias consequências. Seu carimbo, que são colocados colocada a validade no rótulo. O consumidor pode denunciar esse tipo de crime caso suspeite de alguma alteração na bebida consumida. É possível achar a falsificação nos detalhes. A maior parte das operações da polícia nesse tipo de delito ocorre após uma denúncia de alguém que se sentiu lesado em algum estabelecimento. O primeiro aspecto a ser observado pelo consumidor é que quando há uma grande disparidade, ele tem que ter, quem consome esse tipo de bebida, ele tem que ter uma ciência do valor daquela bebida. E quando o valor é muito diferente daquilo que se comercializa no mercado, pode-se ter a suspeita de que nós estamos falando de um produto falsificado. É muito difícil que ele consiga adquirir por um valor muito abaixo daquele valor de mercado. Então isso é o primeiro aspecto a ser detectado. Outro aspecto que deve ser muito observado diz respeito à qualidade, principalmente dos rótulos, da própria tampinha do produto. Isso é um outro aspecto que é interessante ser observado. Outro aspecto é a questão relacionada propriamente à própria quantidade de líquido que tem dentro da garrafa. Então, quem já é conhecedor sabe mais ou menos ali aonde vai estar o líquido da bebida, onde ele vai bater ali na garrafa, né, numa marcação mais ou menos. E não tem muito essa disparidade por conta de uma questão técnica, né, das próprias marcas que elas fazem nesse sentido. E uma outra questão são sujidades contidas dentro do próprio frasco, né? Muitas vezes só observar o frasco virado para a luz, você já consegue ver ali muitas sujeiras dentro do próprio produto, e aí você pode levantar uma suspeita quanto a isso. O consumidor ele tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o barato sai muito caro, né? É uma questão de saúde pública.
e às vezes está consumindo algo que pode ser muito danoso, que foi uma bebida que foi criada com produtos que sequer ele sabe que tem ali dentro, a denúncia ela chega de diversas formas. Ela chega por meio do 181, uma denúncia anônima, normal, pela polícia mesmo. Isso seria uma forma. Outra forma é assim, as próprias marcas, os próprios fabricantes da bebida, eles acabam trabalhando no sentido de levantar essa comercialização ilegal, porque para eles é interessante, o prejuízo com a falsificação é muito grande para eles. Hoje o setor de bebidas é um dos segmentos que é mais prejudicado com essa comercialização ilegal. E muitas vezes o consumidor ele acaba fazendo reclamação através do serviço de atendimento ao consumidor junto a essas empresas que produzem a bebida. Então eles acabam fazendo essa reclamação porque ou passou mal, ou sentiu um gosto diferente, ou encontrou algum tipo de sujidade, algum tipo de sujeira, detecta algo diferente, ou não abre, a tampa não está abrindo corretamente, ou a tampa estilhaça e acaba causando um dano àquela pessoa, cortando alguma coisa nesse sentido. Então o consumidor ele acaba detectando algo que é diferente do que ele é acostumado a consumir e acaba fazendo essa denúncia junto ao SAC que nos procura posteriormente para que a gente execute um trabalho relacionado a essa falsificação e a quem comercializou essa bebida. Nesse tema, nós temos 2 tipos de falsificação. O primeiro é quando uma bebida barata é colocada no recipiente da bebida mais cara e o consumidor acaba sendo lesado e acaba pagando bem mais por uma bebida que não vale tudo isso. O segundo caso é um pouco mais sério, é a adulteração em si do produto, e aí isso daí pode causar uma intoxicação, levando o consumidor a passar muito mal e precisando de atendimento médico. Nesse caso de adulteração, é muito importante que o consumidor ele tenha as notas fiscais desse produto, que ele tenha todos os documentos que comprovem isso, então fotos ali desse produto, né, até um laudo médico falando sobre essa intoxicação, o porquê que essa intoxicação ocorreu. Depois disso, ele também precisa das notas fiscais dos medicamentos, né, então também juntar aí o receituário médico e outros gastos ali que ele tenha nesse período. Então, pode ser que tenha havido algum gasto com o hospital mesmo, né? E depois disso, ele precisa passar tudo isso para a polícia por meio de um boletim de ocorrência, entregar isso também no PROCON, fazendo ali um processo administrativo para que toda essa conduta seja apurada. E claro, também é possível entrar na justiça pedindo uma reparação moral e material. A reparação moral é justamente por todo esse cenário, né? Por essa saúde que foi colocada em risco, por essa enganação. E também a indenização material por todos os gastos que ele teve nesse período. O vendedor final de bebidas também pode ser alvo dos criminosos comprando um produto que acredita ser original. A documentação deve ser verificada e estar em conformidade com a mercadoria adquirida. Caso contrário, ele pode ser responsabilizado, perder o estabelecimento e ser preso. A soma de crimes nesses casos pode afastar a possibilidade de responder em liberdade. Essa questão da nota, muitas vezes a gente chega e aborda, né? Faz uma abordagem ao vendedor final propriamente e a alegação dele, não, eu tenho nota disso, eu adquiri isso com nota, porque muitas vezes o vendedor final também não tem essa ciência de que ele está adquirindo um produto falsificado. Só que assim, ao checar a nota, nós verificamos que a nota às vezes ela até é uma nota verdadeira, é uma nota que foi emitida por uma empresa que é constituída, que é uma empresa de certa forma é constituída. Entretanto, essa nota ela é muito genérica. Ela não especifica o tipo de produto que está ali. Ou ele coloca só bebida, ou coloca só cerveja, e não especifica a marca, não especifica a quantidade de cerveja que tem naquela marca, enfim. É uma nota muito genérica e que não consegue demonstrar. E muitas vezes essa nota é utilizada até de má fé. Ela é utilizada de má fé em diversas situações, né? Então ele tem lá uma nota fiscal, contendo lá 200 bebidas e do tipo cerveja,
e depois, na verdade, ao invés de ele utiliza isso para diversas abordagens que ele sofre, ele quer dizer que aquela nota corresponde àquela bebida que está ali, e muitas vezes não há essa correspondência. E a falsificação, ela é um crime contra o consumidor. A pessoa que fizer isso, ela pode pegar uma pena de detenção que varia de 1 a 3 meses, mais multa. Ela também pode perder o CNPJ e também pode ser responsabilizada tanto civil quanto penalmente. Então é muito sério. A diferença ela tá no dolo, né? O dolo e a culpa, né? Uma coisa é você vender um produto sem saber que ele está adulterado, né? A questão é você responde na modalidade culposa. Outra coisa é você, sabendo que aquele produto não é aquele produto, ou sabendo que, vamos supor, é um produto mais forte, você coloca água para diluir o produto para ele render, ou você coloca um produto sabendo que ele vai ficar mais nocivo, ou vai ficar vai deixar a pessoa mais louca, digamos assim, ou vai fazer mal para a pessoa, mas não importa, né? Vai render mais, vai te trazer mais lucro, não importa o que vai acontecer com a pessoa, você assume o risco, né? Então você está agindo com dolo. Então o que vai mudar entre um e outro é o dolo. Então uma vai responder com dolo e a outra vai responder com a culpa. Então quem fabrica assumindo o risco de fazer o mal para a pessoa, vai responder com dolo. A gente chama de dolo eventual. E quem compra sem saber e argumenta no sentido que não sabia que estava comprando, que era falsificado e tudo mais, ela vai responder na modalidade culposa.